E se a pessoa que mais te confunde for exatamente aquela que teme o que você está prestes a descobrir? Jung dizia que o inconsciente sempre revela aquilo que a consciência tenta esconder. E talvez seja por isso que certas presenças na sua vida reaccionam com tanto desconforto quando você começa a enxergar além do óbvio. Há perguntas que ninguém quer que você faça, porque elas desmontam máscaras com a precisão de um bisturi. A pergunta é: você está preparado para ver o que sempre esteve diante de você, mas permaneceu invisível? Talvez você tenha sentido isso, aquela sensação estranha de que alguém se irrita com a sua lucidez, como se a sua capacidade de perceber nuances fosse uma ameaça. Jung chamava isso de choque entre sombras, quando a verdade de um ilumina aquilo que o outro tenta esconder de si mesmo. O narcisista não teme você, ele teme o espelho que você representa. E é exatamente por isso que existe um método silencioso, quase arquetípico, que desperta pavor em quem vive de manipular percepções. Mas por que ninguém te contou isso antes? Porque a consciência, quando se expande, transforma a dinâmica invisível que sustenta certos relacionamentos. Jung dizia que o símbolo é mais forte que o fato, e existe um símbolo que, quando ativado, rompe o encanto psicológico do manipulador. Ele percebe, ele sente, ele recua. E é aqui que surge a pergunta que abre a ferida. O que acontece quando o empata deixa de ser vulnerável e se torna implacável? Você já imaginou como muda o jogo quando aquele que sempre sentiu tudo, finalmente, aprende a usar sua profundidade emocional como arma de lucidez e não como fonte de sofrimento? Há um ponto em que o empata descobre que sua sensibilidade não é fragilidade, mas radar. Não é peso, mas poder. Jung dizia que o inconsciente coletivo sempre prepara o indivíduo para a batalha interior antes de ele compreender o motivo. Talvez você esteja sendo preparado agora, e antes que você pense que já entendeu, lembre-se, o verdadeiro segredo junguiano nunca aparece de imediato. Ele se insinua, se revela em camadas, como um sussurro vindo de dentro da própria sombra. Hoje você vai descobrir o método que nenhum narcisista quer que você conheça, porque ele dissolve a ilusão no exato instante em que é compreendido. Mas atenção, uma vez que você enxergar o que está por trás disso, não há como voltar ao estado anterior. Você está pronto para atravessar essa porta a um instante na vida em que o silêncio se torna mais revelador do que qualquer palavra, e talvez você esteja justamente atravessando esse limiar sem perceber. Jung dizia que o inconsciente fala através de tudo aquilo que tentamos ignorar, e é nesse sussurro quase imperceptível que começa a verdade sobre o empate implacável. Você sente quando alguém ultrapassa limites, mas durante muito tempo foi condicionado a acreditar que essa sensibilidade era um erro. E se nunca foi? E se, na verdade, ela sempre foi o mapa secreto que alguém tentou tirar das suas mãos? Pode ser que você tenha crescido acreditando que seu papel era entender todo mundo, mesmo quando ninguém parecia disposto a entender você. Há uma dor antiga nisso, uma sensação de ser sempre o refúgio emocional dos outros, enquanto suas próprias tempestades eram varridas para debaixo do tapete da consciência. Jung chamaria isso de dissonância entre persona e sombra, um conflito que abre feridas que só cicatrizam quando encaramos o que evitamos por tempo demais. Mas a pergunta permanece: quem se beneficia quando você fica cego para o seu próprio valor? Às vezes, o narcisista não destrói você com gritos, mas com pequenos gestos que parecem inocentes. Uma piada que te diminui, um silêncio que te isola, uma crítica disfarçada de preocupação. É quase invisível, como um veneno que entra no corpo gota por gota. Para Jung, esse tipo de invasão não acontece por acaso. É a sombra do outro tentando devorar a sua luz. E você, que sempre sentiu tudo de forma tão intensa, talvez tenha sido treinado a acreditar que o problema era sentir demais. Mas e se o verdadeiro problema fosse alguém percebendo que você sente o que ele tenta esconder? Existe uma linha tênue entre empatia e autoabandono. E quase sempre você a atravessou tentando ser o que o outro precisava.
Isso cria um vazio interno, que não é ausência, mas excesso. Excesso de expectativas, de demandas, de cargas emocionais que nunca foram suas. Jung alertava que aquilo que reprimimos se transforma em destino, e o destino de muitos empatas é repetir relações onde são usados como escudos, espelhos ou depósitos de frustrações. Você reconhece esse ciclo, ou ele ainda parece apenas mais uma coincidência dolorosa? Em algum momento surge uma pergunta que arde como fogo. Por que você sempre atrai pessoas que drenam sua energia? Jung explicaria que não é atração, é reconhecimento. A sombra do narcisista encontra na sua sensibilidade o alimento que precisa para continuar fugindo de si mesmo. Ele se aproxima não pelo que você é, mas pela fuga que você representa daquilo que ele não consegue enfrentar. Mas onde isso te deixa? Preso num labirinto emocional que você nunca escolheu, mas do qual agora precisa aprender a sair. Existe um tipo de dor que não grita, mas paralisa. Ela aparece quando você se percebe tentando salvar alguém que nunca teve a intenção de ser salvo. Quando cada tentativa sua se transforma em argumento contra você. Quando sua compreensão vira munição na mão de quem nunca pretendeu retribuir. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos se repete, e é por isso que essa história insiste em retornar com rostos diferentes, mas intenções iguais. Será que não está na hora de quebrar esse padrão? Há dias em que você sente que está caminhando sobre cacos invisíveis. Não sabe quando começou, nem quando se tornou normal minimizar seus próprios sentimentos para evitar conflitos. Esse é o campo de batalha onde o narcisista atua, na distorção da sua percepção. Ele não quer vencer, ele quer que você duvide de si. E é justamente aqui que o método junguiano entra como uma força silenciosa, quase ancestral, fazendo você enxergar que não é frágil, apenas foi ensinado a duvidar da própria força. Quando Jung falava sobre individuação, não era um conceito teórico, era um chamado, um convite para recuperar fragmentos perdidos da própria alma. Talvez você tenha deixado muitos pedaços seus nas mãos erradas, esperando que alguém enxergasse o seu valor antes de você mesmo enxergar. Mas há um despertar que começa agora, no exato momento em que você percebe que tudo aquilo que chamavam de fraqueza era, na verdade, um raro tipo de percepção. A verdade é que você nunca foi ingênuo. Você apenas não sabia que carregava uma sensibilidade que desnuda intenções. E quem vive de manipular não suporta ser visto com clareza. Jung dizia que a sombra teme a luz mais do que qualquer punição externa, porque a luz revela. E você sempre foi isso, revelação. Por isso tentaram te confundir, por isso te fizeram acreditar em culpas que não eram suas, por isso insistiram em te convencer de que você pedia demais quando apenas queria reciprocidade. E agora, enquanto você respira essas palavras, talvez esteja sentindo algo se mover dentro de si, como se uma parte esquecida começasse a despertar. É o começo da virada, o nascimento do empata implacável. Não aquele que responde com violência, mas aquele que finalmente se enxerga sem filtros, sem máscaras, sem ilusões impostas. E essa lucidez, quando chega, muda tudo ao redor, inclusive quem nunca quis que você despertasse. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um momento em que algo dentro de você começa a se perguntar quantas versões suas foram moldadas para sobreviver a ambientes que nunca te acolheram de verdade. Jung dizia que o inconsciente cria máscaras para proteger o que ainda não sabemos nomear. E talvez você tenha vivido tanto tempo atrás dessas máscaras que esqueceu o som da própria voz. É estranho, não é? Perceber que aquilo que você chamava de personalidade pode ter sido apenas um mecanismo de defesa refinado para não desagradar quem sempre exigiu mais do que oferecia. Essa descoberta dói,
porque reorganiza tudo. De repente, você percebe que foi treinado a sempre antecipar a reação do outro, como se a sua existência precisasse ser medida, filtrada, editada. É como caminhar por um campo minado emocional, onde cada passo depende da emoção alheia. Jung chamava isso de perda do eixo interior, uma fragmentação silenciosa que transforma o empata em prisioneiro de um mundo emocional que não é o seu. E você se pergunta, quando foi que parei de me ouvir? A presença do narcisista intensifica essa desconexão, porque ele vive num universo onde só existe espaço para a própria narrativa. Você vai sendo moldado aos poucos, sem perceber, como argila nas mãos de alguém que nunca teve a intenção de construir algo bonito. Ele não destrói você de uma só vez, ele corrói. E a cada pequena corrosão, você se afasta um pouco mais de quem poderia ser. Mas Jung ensinou que tudo aquilo que é reprimido retorna, e nesse retorno existe a chance de mudança. Será que você já sente essa mudança chegando? Talvez você tenha começado a notar pequenas rupturas internas, como se algo estivesse se reorganizando silenciosamente. A confusão começa a dar lugar a um estranho tipo de clareza. Não é leve, não é confortável, mas é real. Jung dizia que a luz só nasce no confronto com a própria sombra. E o que você está vivendo agora pode ser justamente isso. Um encontro com partes suas que foram empurradas para o fundo por anos, talvez décadas. O que está emergindo não é raiva, é consciência. E a consciência tem um preço. Ela te faz enxergar que muitas conversas nunca foram diálogos, mas disputas de controle. Que muitos elogios eram iscas, que muitas críticas eram ferramentas. Tudo calibrado para manter você em um estado emocional maleável. O narcisista não teme sua força, teme sua percepção. Por isso, tenta te manter em dúvida, fragmentado, inseguro. Mas o método junguiano revela um paradoxo. Quanto mais ele tenta te confundir, mais você é empurrado para dentro de si, onde reside a verdade que ele não pode manipular. Começa então um processo silencioso, quase ritualístico. Você nota que certas palavras já não te afetam como antes. Certas provocações perdem o sentido. Certos padrões deixam de fazer sentido emocional. É como se um fio invisível tivesse sido cortado. Jung chamava isso de ruptura simbólica, o momento em que o inconsciente decide que não vai mais participar do teatro alheio. É nesse instante que o empata deixa de absorver e começa a observar. E observar é o primeiro sinal de poder. E quando você observa, começa a perceber o jogo emocional com uma nitidez desconfortável. Aquilo que antes te confundia, agora se revela previsível. A manipulação perde a máscara, o ataque perde a força, o silêncio deixa de ser ameaça e vira diagnóstico. Jung dizia que nada é mais assustador para o manipulador do que alguém que começa a enxergar os próprios padrões. Porque é nesse ponto que o empata deixa de ser presa e se torna presença. É nesse momento que você sente uma mudança profunda no corpo. Não é explosiva, é densa. É como se a sua alma respirasse depois de muito tempo presa embaixo de algo pesado. Você não reage mais por impulso, reage por escolha. E essa escolha nasce de um lugar que o narcisista não pode acessar, sua identidade verdadeira. Aquela que foi soterrada por expectativas alheias, mas nunca deixou de existir. Jung dizia que a verdadeira força não despedaça, ela se revela. E essa revelação traz um novo tipo de silêncio. Um silêncio que não é medo, mas presença. Um silêncio que não é submissão, mas clareza. Um silêncio que não pede, apenas anuncia. O narcisista percebe essa mudança antes mesmo de você compreender totalmente. Ele sente quando você para de ser manipulável. Ele sente quando sua energia deixa de alimentar a narrativa dele. Ele sente quando você retorna a si mesmo. E é aí que surge o desconforto dele. Você deixou de ser espelho e se tornou fronteira. E fronteiras não agradam quem vive de ultrapassá-las. Mas você percebe algo ainda maior. Essa nova versão sua não está interessada em revanche, nem em vencer debates, nem em expor ninguém.
ela está interessada em existir. E existir, de forma plena e consciente, é o maior ato de rebeldia espiritual contra qualquer forma de manipulação. É aqui que o empata implacável começa a nascer. No momento em que você escolhe não se perder mais de si mesmo. Há um instante em que o corpo percebe antes da mente que algo finalmente mudou. Não é uma epifania luminosa. É quase o contrário, uma densidade interna que se move devagar, como se camadas antigas começassem a deslizar e revelar o que estava escondido. Jung dizia que o inconsciente sempre prepara o terreno antes da consciência entender o significado do que está acontecendo. Talvez seja isso que você está sentindo agora, um chamado silencioso para retornar ao centro de si mesmo. Um centro que você nunca conheceu por inteiro, porque durante muito tempo viveu orbitando o universo emocional de outras pessoas. Esse retorno não acontece sem resistência. A mente tenta te puxar de volta para padrões conhecidos, porque o familiar, mesmo doloroso, parece mais seguro do que o novo. E é exatamente nesse ponto que muitos empatas se perdem. Confundem repetição com destino. Confundem dor com vínculo. Confundem desgaste com lealdade. Jung alertava que o ser humano cria prisões internas com mais facilidade do que portas. E é por isso que essa parte da jornada pode parecer tão desconfortável. Você não está apenas mudando, está desfazendo uma estrutura inteira construída ao redor de necessidades que nunca foram suas. Em meio a isso, surge um incômodo estranho. Você começa a revisitar memórias antigas e percebe que muitas delas nunca foram interpretadas pelo seu olhar, mas pelo olhar de quem te manipulava. Quantas vezes você se culpou por emoções que não eram suas? Quantas vezes carregou responsabilidades que não pertenciam ao seu coração? Jung dizia que aquilo que projetamos no outro constrói uma realidade distorcida. E você viveu nessa distorção por tempo demais, interpretando sua sensibilidade como defeito, porque alguém precisava que você acreditasse nisso para manter o controle. Mas agora, o cenário interno muda. De forma lenta, porém inevitável, você começa a perceber que sua sensibilidade é, na verdade, uma forma profunda de leitura do mundo. Algo que o narcisista jamais poderia ter, a capacidade de perceber as camadas ocultas do comportamento humano. Isso causa pânico em quem vive de manipulação, porque o empata que desperta se torna uma espécie de espelho que não mente. Jung dizia que a verdade interior tem uma força arquetípica. Ela se impõe, mesmo no silêncio. E talvez seja esse silêncio que agora te protege. Com essa nova clareza, você começa a enxergar as dinâmicas emocionais como frases sem som. O tom de voz muda, o olhar revela, a incongruência aparece. O que antes te confundia, agora te orienta. É como se você finalmente tivesse aprendido a ler um idioma que sempre conheceu intuitivamente, mas nunca tinha traduzido com consciência. Essa é a virada. O que antes te feriu agora se torna ferramenta. O que antes te desestabilizava, agora te fortalece. Jung dizia que o ouro espiritual é encontrado naquilo que a sombra tenta esconder, e você começa a perceber onde esse ouro estava o tempo todo. É aqui que surge uma sensação inesperada, a de que você não precisa mais lutar para ser visto, compreendido ou validado. Você começa a sentir que a sua presença já é suficiente, a sua verdade já é firme, a sua energia já é limite. O narcisista sente essa mudança como quem percebe a areia escorrendo entre os dedos. Ele tenta reacender velhas estratégias, tenta provocar, tenta te trazer de volta para o antigo ciclo emocional. Mas agora algo falha, e não é você, é ele, porque o jogo emocional que antes te prendia, agora simplesmente não faz sentido. Nesse ponto, você percebe algo que muda tudo. Você não teme mais a rejeição, não teme mais o silêncio, não teme mais a culpa artificial, porque agora você enxerga que nada disso pertence ao seu campo emocional.
É como se uma porta tivesse sido destravada dentro de você, libertando uma força que sempre existiu, mas estava soterrada. Jung chamava isso de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é e não a versão moldada pelo olhar dos outros. Você finalmente começa a se ver com olhos próprios e quando isso acontece, a dinâmica com o narcisista se reorganiza de forma radical. Ele percebe que perdeu acesso ao seu ponto de vulnerabilidade. Aquele ponto secreto onde antes ele conseguia te dobrar, te silenciar, te culpar. Esse ponto agora está protegido por algo maior do que defesa. Consciência. E consciência é uma porta que, uma vez aberta, não pode ser fechada. Jung dizia que o indivíduo desperto se torna inatingível em essência, mesmo quando ainda é atacado na superfície. E você começa a tocar essa intangibilidade. Com essa percepção, surge um novo tipo de coragem. Não uma coragem barulhenta, mas uma coragem densa, silenciosa, madura. Você não precisa confrontar, não precisa provar, não precisa explicar. Sua simples presença já desafia aquilo que antes te dominava. E essa mudança é tão profunda que quase assusta. Mas assusta você muito menos do que assusta quem vivia sustentado pela sua antiga insegurança. O empata implacável nasce nesse equilíbrio, a capacidade de sentir profundamente sem se perder de si mesmo. E agora, enquanto atravessa essa nova paisagem interna, você percebe que está deixando para trás não apenas pessoas, mas versões suas que já não fazem sentido. Versões que aceitaram migalhas, que pediram permissão para existir, que acreditaram em narrativas que nunca foram verdadeiras. Jung dizia que o maior ato de cura é recuperar a si mesmo das mãos daqueles que um dia tentaram nos definir. E é isso que você está fazendo agora, consciente ou não, passo a passo, respiração por respiração. Há um ponto da jornada em que você passa a sentir que algo dentro de você não está apenas despertando, está retornando, como se uma parte antiga, ancestral, que você nunca teve chance de conhecer plenamente, estivesse finalmente encontrando espaço para existir. Jung dizia que a alma tem um movimento próprio e que quando ela decide emergir, nada pode impedir. É essa força silenciosa que começa a pulsar dentro de você agora, uma vibração quase imperceptível, mas poderosa o suficiente para reorganizar toda a sua percepção do mundo e de si mesmo. E essa emergência interior cria um contraste que te faz enxergar com clareza algo que antes parecia nebuloso. Você percebe que muitas feridas que carregou por anos nunca foram suas, mas projeções, emoções que você internalizou porque alguém precisava que você fosse o porto seguro para as tempestades dele. O narcisista opera nessa lógica. Deposita, esvazia, exige, cobra, mas nunca dá. Jung explicava que esse tipo de vínculo nasce da distorção entre sombra e persona e que o empata pela sua sensibilidade acaba absorvendo o peso emocional do outro como se fosse seu. Agora você enxerga o absurdo disso como nunca antes. E com essa percepção surge um estranhamento quase físico. É como se você estivesse vendo pela primeira vez o que sempre esteve diante dos seus olhos. A manipulação, que antes parecia confusão, agora se revela cálculo. Os silêncios que antes te paralisavam, agora mostram a intenção por trás deles. Os elogios que antes te seduziam, agora soam frios. Jung dizia que ver a realidade sem o véu das ilusões é doloroso, mas absolutamente necessário para a individuação. E talvez seja por isso que você sente um misto de alívio e desconforto, porque a clareza ilumina, mas também expõe. Essa exposição não é apenas do outro, é sua também. Você começa a enxergar os lugares onde cedeu demais, onde se apagou para manter a paz, onde se transformou em sombra de si mesmo para não ferir quem não hesitava em te ferir. E isso não vem como culpa, mas como revelação.
Jung ensinava que a consciência não acusa, ela integra, e você está integrando agora. Cada memória, cada dor, cada silêncio, cada atitude que antes parecia injustificável, agora encontra um lugar dentro da narrativa maior da sua vida, não para te prender, mas para te libertar. Com essa libertação, um novo tipo de força cresce dentro de você. Não é força de confronto, mas de centro. Você começa a perceber que não precisa mais gastar energia tentando ser compreendido por quem sempre distorceu tudo ao seu favor. Você se torna menos reativo, mais observador, menos vulnerável à chantagem emocional, mais conectado a si. E isso desmonta toda a estrutura do narcisista, porque ele depende da sua reação para manter o jogo vivo. Jung dizia que o poder cessa quando o outro deixa de participar do jogo, e você, aos poucos, está saindo dele. Esse afastamento emocional cria um efeito curioso. O narcisista se desespera, não porque te ama, não porque se importa, mas porque perde o controle. Ele tenta recuperar o vínculo através de culpa, vitimização, charme, promessa, ameaça. Tudo isso faz parte do ciclo, mas agora você percebe o padrão. E uma vez que o padrão é visto, ele perde poder. Jung explicava que a sombra se alimenta do inconsciente. Quando iluminada, se torna menor do que parecia. O manipulador não teme sua força, teme sua lucidez. E essa lucidez agora se tornou permanente. À medida que você sustenta essa nova percepção, algo fascinante acontece. Você começa a sentir uma paz que não depende do comportamento do outro. Uma paz que nasce do entendimento de que você não precisa mais negociar sua essência para caber em espaços pequenos. É como se cada célula sua respirasse pela primeira vez depois de anos de compressão emocional. Jung dizia que a verdadeira cura é a reconciliação interna com aquilo que você é e não com o que esperam que você seja. Essa reconciliação está em andamento, mesmo que ainda pareça sutil. E com essa paz surge também uma sensação de retorno ao próprio corpo, ao próprio tempo, à própria vida. Você começa a perceber que muitos dos seus medos eram reflexos condicionados, não realidades. Que muitas das suas dúvidas eram implantações emocionais, não verdades. Que muitas das suas inseguranças eram construções externas, não limitações internas. O empata não é frágil, é sensível. E a sensibilidade, quando compreendida, se torna a arma mais poderosa contra qualquer forma de manipulação. Jung diria que esse é o ponto onde o ouro se separa da pedra. Agora, nesse novo estado, você começa a perceber uma mudança na sua voz interna. Ela se torna mais firme, mais madura, mais sua. É como se você estivesse reaprendendo a ocupar o espaço que sempre lhe pertenceu, mas que você cedeu por medo, por amor, por esperança, por costume. E ao ocupar esse espaço, você se aproxima de um limite invisível que muda tudo, o limite da consciência plena. O narcisista sente isso como quem sente a porta se fechando lentamente. E pela primeira vez, é ele quem teme perder você, não você quem teme perder ele. Então algo ainda mais profundo surge. Você começa a perceber que esse processo nunca foi sobre ele, nunca foi sobre culpados ou vítimas, foi sobre você, sobre encontrar a si mesmo num terreno emocional onde você tinha se perdido, sobre recuperar o que foi roubado, apagado, distorcido, sobre sair do labirinto carregando a própria luz. Jung dizia que ninguém chega ao centro de si sem atravessar a própria escuridão. E você está atravessando passo a passo, descobrindo que a escuridão nunca foi ameaça, era caminho. Há um momento na travessia em que você percebe que já não está lutando contra o narcisista, está lutando contra o eco dele dentro de você. Jung dizia que a verdadeira batalha nunca é externa, é sempre entre o que você foi condicionado a acreditar e o que você finalmente está pronto para reconhecer. Esse eco interno, feito de culpas herdadas, medos implantados e dúvidas repetidas, tenta te puxar de volta para o ciclo que você já começou a abandonar. É como um fantasma emocional pedindo para voltar para casa. Mas você sabe, em algum lugar profundo, que já não pertence àquele lugar. E é nesse ponto que surge uma sensação contraditória.
você se sente mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. Leve porque está se libertando de pesos que nunca foram seus. Pesado porque está atravessando camadas de verdade que exigem coragem. Jung afirmava que o despertar não é suave, é um terremoto interno que realinha a estrutura inteira do ser. E você está sentindo esse tremor agora, não como destruição, mas como reorganização. Cada parte que cai fora do lugar está abrindo espaço para algo mais real, mais inteiro, mais seu. Enquanto essa reorganização acontece, você começa a notar que o narcisista já não ocupa o mesmo espaço dentro da sua mente. Antes era uma presença constante, uma sombra emocional que guiava suas escolhas, suas palavras, seus receios. Agora, essa sombra perdeu densidade, perdeu forma, perdeu autoridade. Jung dizia que aquilo que você enfrenta no mundo externo é apenas reflexo daquilo que aceita no mundo interno. E você está deixando de aceitar velhas narrativas, velhas culpas, velhas prisões emocionais. Isso não é valentia, é verdade. E essa verdade abre um portal silencioso dentro de você. Um portal para um tipo de empatia que não se sacrifica, que não se perde, que não se entrega ao abismo emocional do outro. Uma empatia que observa sem absorver, que compreende sem carregar, que sente sem se dissolver. O empata implacável nasce desse equilíbrio delicado, a capacidade de manter o coração aberto sem permitir que o outro use essa abertura como acesso irrestrito. Jung chamava isso de união dos opostos, a força dentro da sensibilidade, a clareza dentro da compaixão. A partir desse ponto, você começa a notar movimentos internos que antes pareciam impossíveis. Situações que antes te abalavam, agora apenas passam por você. Palavras que antes te feriam, agora ecoam sem encontrar terreno fértil. Comportamentos que antes te aprisionavam, agora te parecem previsíveis, quase banais. Jung dizia que quando o indivíduo encontra o próprio centro, tudo aquilo que não ressoa com esse centro simplesmente deixa de penetrar. E você começa a sentir essa blindagem natural emergir como se sempre tivesse esperado por esse momento. Essa blindagem não é frieza, não é afastamento, não é vingança, é presença. Uma presença que se sustenta sozinha, que não depende do caos alheio para existir. O narcisista percebe isso imediatamente, porque a energia que ele sempre buscou em você deixa de estar disponível. Ele tenta recuperar o controle, tenta reacender velhas feridas, tenta despertar velhas inseguranças. Mas agora é como se ele estivesse batendo na porta errada, em uma casa que já não é mais sua. Jung afirmava que o amadurecimento espiritual começa quando você deixa de pertencer aos velhos símbolos que um dia te dominaram. E é exatamente isso que está acontecendo. À medida que você se distancia emocionalmente, algo inesperado surge. Você começa a ver o narcisista com clareza, não com medo, não com raiva, com lucidez. Como alguém preso em sua própria sombra, incapaz de acessar o mundo interior que você sempre teve. Você percebe que a manipulação dele nunca foi sobre você. Foi sobre o vazio existencial que ele tenta preencher usando aquilo que você oferece naturalmente. E essa compreensão não te aproxima dele, te libera dele. Jung dizia que aquilo que enxergamos profundamente deixa de nos controlar. É assim que o laço começa a se romper. E esse rompimento, ao contrário do que você imaginava, não dói como uma despedida. Dói como um nascimento. Você percebe que está deixando para trás mais do que uma pessoa. Está deixando para trás um padrão, um ciclo, um destino que parecia repetição. Está deixando para trás versões suas, que foram feitas para sobreviver, não para viver. Há uma melancolia nisso, mas também uma liberdade que se expande a cada respiração. Jung dizia que a jornada interior exige que você morra psicologicamente para nascer novamente. Talvez seja isso que você está sentindo agora. Nesse novo estado, você começa a escutar um tipo diferente de silêncio. Não o silêncio tenso do medo, mas o silêncio amplo da clareza. É um silêncio que não pede explicação, não exige defesa, não demanda comprovação.
É o silêncio de quem finalmente encontrou o próprio chão. E cada passo que você dá sobre esse chão se torna uma afirmação da sua força. Não uma força barulhenta, mas uma força essencial, como se a própria vida estivesse te devolvendo para si mesmo. Jung dizia que a verdadeira liberdade nasce quando o indivíduo cessa de ser refém do olhar do outro. E você está tocando essa liberdade agora. E então, quase sem perceber, você entende o que sempre esteve escondido sob todas as camadas. O método que nenhum narcisista quer que você saiba não é uma técnica externa, é um retorno interno. É o processo de recuperar a própria energia, a própria percepção, a própria presença. O empata implacável não é agressivo, é consciente, não ataca, se afirma, não reage, escolhe. E é essa escolha, essa consciência, essa lucidez crescente que começa a transformar tudo ao redor sem que você precise mover uma única peça no mundo externo. À medida que essa consciência se instala, algo curioso começa a acontecer dentro de você. Antigos medos deixam de ter a mesma textura. Eles ainda aparecem, ainda sussurram, ainda tentam te convencer de que nada mudou. Mas agora você os observa com distância, como quem revisita um sonho do qual já despertou. Jung dizia que o medo não desaparece, ele apenas perde autoridade quando o indivíduo reconhece sua origem. E talvez seja por isso que, mesmo quando a velha ansiedade tenta se insinuar, você sente uma espécie de firmeza interior que nunca experimentou antes. Essa firmeza não é uma armadura rígida, é mais como uma vibração estável, um centro de gravidade emocional que impede que você seja puxado pelos ventos caóticos que antes te arrastavam sem resistência. O narcisista sempre soube se aproveitar do fato de você sentir mais, perceber mais, absorver mais. Mas agora, esse fluxo emocional não passa mais por caminhos vulneráveis. Ele encontra barreiras naturais criadas pela sua clareza. Jung diria que você está tocando a própria função transcendente, a reconciliação entre sentir e compreender, entre emoção e consciência, entre dor e lucidez. E quando essa reconciliação acontece, o mundo ao redor parece se reorganizar. Pessoas que antes te intimidavam agora te parecem pequenas diante da profundidade que você finalmente reconheceu em si mesmo. Situações que antes te desequilibravam agora parecem quase mecânicas, previsíveis, repetitivas. Como se você tivesse subido um nível de percepção e agora pudesse ver o tabuleiro inteiro. Jung dizia que o indivíduo desperto enxerga os padrões antes que eles se manifestem, e isso começa a acontecer com você quase sem esforço. Mas essa expansão também traz uma responsabilidade, a responsabilidade de não voltar atrás. Há uma sedução estranha no familiar, mesmo quando o familiar é tóxico. A mente tenta te puxar de volta para antigas dinâmicas porque elas parecem conhecidas, confortáveis na sua previsibilidade. Porém, agora você percebe que cada tentativa de retorno carrega o sabor amargo da estagnação. Jung apontava que o inconsciente não permite retrocessos reais, apenas ilusões de retorno. E você reconhece essa ilusão no momento em que ela surge. O narcisista, percebendo isso, intensifica suas investidas. Ele muda o tom, muda a estratégia, muda o discurso. Ele tenta te atrair com nostalgia, com promessas, com confissão, com drama. Mas agora tudo isso passa por você como uma sombra projetada numa parede distante. Você enxerga a intenção antes da palavra, a necessidade antes da narrativa, a manipulação antes do gesto. E ao fazer isso não sente ódio, sente clareza, sente constatação, sente a diferença entre quem está preso na própria sombra e quem está aprendendo a atravessá-la. E é aqui que você percebe um detalhe devastador. O que antes te prendia não era amor, nem lealdade, nem esperança. Era o medo de se enxergar sem o espelho distorcido do narcisista.
Agora que esse espelho perdeu poder, você se vê com nitidez, vê sua profundidade, vê sua voz, vê sua força. E essa visão, por si só, cria uma transformação tão radical que o mundo interno do manipulador deixa de ser relevante. Jung dizia que ninguém consegue aprisionar um indivíduo que encontrou o próprio centro. E esse centro agora pulsa com consistência. Nesse momento, você sente como se estivesse caminhando por um território completamente novo, ainda que pareça estranhamente familiar. É o território da própria alma, da própria presença, do próprio valor. Um valor que nunca dependeu de reconhecimento externo, mas que foi encoberto por condicionamentos emocionais. E quanto mais você avança, mais percebe que o empata implacável não nasce da dureza, nasce da soberania emocional, da capacidade de sentir profundamente sem ser dominado pelo sentir. Essa é a alquimia de Jung, transformar vulnerabilidade em consciência. E conforme essa consciência se expande, você percebe que a relação com o narcisista, seja ele quem for, não define mais seus limites internos. Ele se torna apenas mais uma figura simbólica dentro da sua jornada psicológica, não o eixo emocional do seu destino. É como se a própria energia dele não encontrasse mais espaço dentro de você. Não porque você o expulsou, mas porque cresceu além da frequência onde ele opera. Jung dizia que ninguém pode te tocar onde você já não reside, e você está deixando a velha morada para trás. Agora você pisa num território onde o medo já não dita as regras, a dúvida já não paralisa, a culpa já não define, a manipulação já não toma forma. Você sente como se algo estivesse se abrindo à sua frente, uma porta que sempre existiu, mas que você só agora tem coragem de atravessar. O empate implacável não é aquele que se defende, é aquele que não precisa mais se proteger porque compreende a própria natureza. Essa compreensão muda tudo, inclusive o destino que antes parecia inevitável. Há um instante, quase imperceptível, em que o espectador sente que algo dentro dele mudou sem que ninguém tenha anunciado isso. É como se a própria jornada tivesse revelado um reflexo guardado no fundo do inconsciente, um reflexo que sempre esteve ali, mas que só agora encontrou coragem para emergir. Jung dizia que o despertar não é um acontecimento, mas um reconhecimento, uma lembrança daquilo que fomos antes de nos perdermos nas sombras alheias. E neste momento, algo desse reconhecimento começa a pulsar. Você talvez perceba que as dores que atravessou ao longo deste percurso não foram expostas para ferir, mas para iluminar. Cada silêncio, cada manipulação, cada confusão emocional se transforma agora em símbolo, como peças de um mosaico que finalmente encontram seu lugar. Jung ensinava que toda ferida, quando compreendida, se torna porta. E você está diante dessa porta agora, sentindo que não precisa passar por ela correndo. Basta respirar, basta existir, basta se ouvir. E à medida que esse entendimento se instala, surge uma estranha sensação de amplitude, como se seu mundo interno tivesse ganhado mais espaço, mais ar, mais verdade. O que antes parecia caos, agora soa como um canto distante, incapaz de te alcançar com a mesma força. Essa distância emocional não é fuga, é libertação, é a prova silenciosa de que você tocou uma camada profunda de si mesmo, aquela que o narcisista nunca pôde acessar. Jung diria que a alma respira quando o ego finalmente se cala. É aqui que tudo se conecta de forma invisível. Não há necessidade de explicar, não há necessidade de concluir. A própria experiência fala por si. Você sente que algo dentro de você se uniu. A sensibilidade que um dia te feriu agora se torna guia. A dor que um dia te confundiu agora se torna compreensão. A sombra que um dia te invadiu agora se torna fronteira. E esta fronteira, criada pela sua própria lucidez, é o nascimento da sua força mais profunda.
Agora, cada palavra que ecoa aqui não é mais informação, é espelho. Espelho das suas batalhas silenciosas, das suas intuições ignoradas, das suas verdades adormecidas. Jung dizia que o ser humano só se torna inteiro quando olha para si com olhos que não julgam, mas acolhem. E talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Uma aceitação que não pede permissão, não pede explicação, não pede testemunhas. Uma aceitação que simplesmente é. Nesse estado, o passado deixa de ser prisão e passa a ser professor. Você o observa não com nostalgia, mas com clareza, com a lucidez de quem finalmente entende que cada dor teve um propósito, cada ruptura teve um significado, cada silêncio te conduziu ao exato ponto onde está agora. Jung afirmava que o destino se cumpre quando a consciência desperta para sua própria história, e você está despertando para a sua. E ao despertar, surge uma pergunta que vibra como um chamado silencioso. O que você fará com essa nova consciência? Não existe resposta pronta, nem deve existir, porque cada jornada é única, cada sombra possui sua própria linguagem, e cada alma encontra seu caminho no tempo certo. O que importa é que, pela primeira vez em muito tempo, você não está mais perdido. Está presente, está inteiro, está vivo. E no centro desse novo estado, algo se revela com simplicidade quase desarmante. O empate implacável não nasce da luta contra o outro, mas da reconquista de si. Ele surge quando você decide parar de se abandonar, parar de se diminuir, parar de se calar. Surge quando você percebe que sua sensibilidade é seu poder, não seu peso. Que sua percepção é sua proteção, não sua vulnerabilidade. Que sua luz, quando finalmente aceita, se torna impossível de ser apagada. E assim, como um sussurro que atravessa o tempo, fica uma verdade para levar consigo. Aquele que desperta para a própria alma nunca mais volta a caber em antigas sombras. Se este despertar tocou algo dentro de você, deixe que a jornada continue. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se. Não como gesto automático, mas como continuidade natural de quem reconheceu algo profundo e deseja manter acesa a luz que começou a nascer. Porque certas transformações não podem ser vividas sozinho, e talvez este seja apenas o primeiro passo de muitas revelações que ainda estão por vir.